Provérbios 1, logo depois de Salmos. O primeiro versículo que nós vamos ler hoje, aqui na nossa explanação, na nossa mensagem, é Provérbios 1, 7. Depois estaremos lendo outros. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Levar Deus a sério, temor. Levar Deus a sério, obedecê-lo, é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o conhecimento. Se você conseguiu ler esse versículo, é porque um dia você teve um professor. Se você tem uma profissão, qualquer que seja, foi porque um dia você teve um professor. Desde o maternal, passando pela pré-escola, o ensino fundamental, médio, e se você teve a bênção de ter a oportunidade, levou a sério isto, e agarrou essa oportunidade, de ter feito uma graduação, uma faculdade, uma pós-graduação, mestrado, ou até doutorado, tudo isto, você deve a um professor. Desde o primeiro, ou a primeira professora, o respeito, a admiração, carinho. Irmãos, é uma pena que no Brasil essa profissão não é valorizada. É muito triste. Algumas pessoas do Brasil têm saído para ver o que está acontecendo na Coreia do Sul. A Coreia do Sul, como que um país que era um dos mais pobres do mundo, em menos de um século, hoje é o país que tem um dos PIBs maiores do mundo, um dos países mais ricos do mundo. A Coreia do Sul tem duas marcas automotivas mundiais, a Kia e a Hyundai. A Coreia do Sul, ela é reconhecida mundialmente como a maior e melhor indústria de navios do mundo. A Coreia do Sul, menos de um século, saiu da pobreza extrema, porque viram que a única forma de um país ser bem-sucedido era a educação. E o que aconteceu ali? Não o que acontece aqui no Brasil, que a educação é importante somente nos comícios políticos, somente na TV, somente na boca dos governantes que falam da importância da educação, mas na prática, não há nenhuma importância dada na prática para a educação. Prova disto, que o que revolucionou a Coreia foi justamente o fato deles valorizarem o profissional da educação, o professor. O professor lá era extremamente valorizado, salários altíssimos. E uma coisa que é interessantíssima, os melhores professores, mais graduados, mais importantes, estão no ensino fundamental e no ensino médio. Por quê? Porque eles pensam que a base que uma criança recebe na escola, lá na base, é o que vai determinar tudo. E o que acontece? Quando uma criança vê uma pessoa respeitada, valorizada na sociedade, que é o professor, um dos objetivos, ou o grande objetivo de muitas crianças é: eu quero ser professor. E elas estudam muito, para serem professores. Então os melhores profissionais são os professores, os mais bem pagos da área pública, os professores. Tem um professor de matemática, muito famoso, muito inteligente. Ele descreveu toda a grade curricular de todas as escolas da Coreia do Sul. Tanto as públicas como as particulares seguem a grade curricular desse professor. Esse professor, extremamente inteligente, ele dá aula numa escola pública de ensino médio, porque os melhores estão ali. O que o Brasil, nessa viagem para a Coreia do Sul, descobriu? Que não tem nenhum milagre, mas existe sim investimento, existe sim valorização. É por isto que infelizmente o Brasil está como está.
Não são valorizados. Os professores aqui no Brasil não são valorizados. Muito triste. Sabe por quê? Porque a educação liberta, o conhecimento liberta. E a falta de conhecimento escraviza. Então eu acho que é muito interessante os governantes deixarem o povo sem conhecimento, porque as pessoas com conhecimento vão questionar, vão aprender a votar, vão aprender a escolher as pessoas, vão saber dos seus direitos, não trocarão o seu voto por algum favor em época eleitoral. Quando um político fala alguma coisa, ao invés de eles acreditarem no político, eles vão de uma forma crítica ver a vida dessa pessoa, vão acessar, saber se ele tem algum processo, como foi a vida pregressa dele. O que significa isso? A educação liberta, a educação tira o cabresto. Eu acho que é por isso que os políticos do Brasil não querem que o povo tenha educação, para continuar fazendo o que estão fazendo, não saber votar e continuar no poder. Agora, o grande problema nosso é justamente este: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, a falta de temor de Deus, a falta de levar Deus a sério na nossa sociedade, a falta de obedecê-lo. Há uma linha, eu coloco assim como que uma faca de dois gumes. A educação, ela tem duas faces: a educação na família, que o filho recebe do pai e da mãe, e a educação da escola. Uma completa a outra. E a falta de temor a Deus tem levado ao país a uma degradação tão grande, a um caos, a uma decadência tão grande. Por quê? Porque em casa não tem educação. As crianças não são mais educadas. Então, se há filhos rebeldes que peitam o pai, a mãe, gritam, desobedecem, como que essas crianças serão na escola? Você acha que a criança na escola vai ser diferente do que em casa? Uma é continuação da outra. Pais ausentes, pais que não colocam limites, a internet liberada, o filho acessa o que quer, quando quer. Os pais não sabem o que os filhos estão vendo nos computadores e nem nos tablets e nos celulares, não sabem. A TV, assistem o que querem. Há uma libertinagem, há uma perversão sexual. A sociedade está degradada, falta de temor, falta de conhecimento, de sabedoria. O que vai esperar da escola? O que vai esperar da escola? Reflete na escola. Crianças rebeldes, adolescentes sem educação. Queridos, já parou para pensar como vai ser a próxima geração? Essas crianças de hoje, um dia vão ser pais. Imagina como serão pais e como serão os seus filhos. Às vezes, a gente não gosta nem de pensar, porque a gente não vê nenhuma esperança. Só vê um futuro muito tenebroso. Onde a nossa sociedade está indo sem Deus. Crianças sexualizadas. A pedofilia sendo colocada como arte. O que nós estamos fazendo? Logo, logo, pedofilia não será crime. Logo, logo, está caminhando para isto. Tudo em nome do hedonismo. Sabe o que é hedonismo? A busca pelo prazer. Se isso te dá prazer, faça. Se a homossexualidade te dá prazer, faça. Se a pedofilia te dá prazer, faça. Um povo pervertido, como estamos longe da Bíblia. Como estamos longe de Deus. Como que a nossa sociedade está num caos. Então o que nós podemos entender aqui? Que a educação é um instrumento poderoso, tanto para o bem como para o mal. É um instrumento. Quem usa é que vai definir se vai usar para o bem ou para o mal. Então um educador, um professor que tem ética, tem temor de Deus, ele tem um instrumento poderoso nas mãos. Para quê?
para ensinar a criança, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Já parou para pensar que, das duas formas, se você ensinar para o bem, a promessa é, ela não vai se desviar dele não. Caráter, hombridade, honestidade, ética, ele será assim, para o resto da vida. Mas já parou para pensar que, se ensinar para o mal, também ele tem grande chance de ter um caráter irreversível na sua vida? Já parou para pensar nisso? Que se ele for ensinado a sexualidade, a perversão, a falta de limites, ele pode ser sim uma pessoa que vai trazer muitos problemas para ele e para a sociedade. Estão de uma forma muito clara, só não vê quem não quer. Estão de uma forma muito clara tentando destruir a família. A ideologia de gênero, a sexualização das crianças, a nova moralidade que não é nova nada, é pervertida, nojenta e satânica, mas não é nova. Sabe o que as pessoas estão querendo que você acredite? Que se você não aceitar a nova moralidade, você é antiquado, você é ultrapassado, mas não é nova. Em Gênesis capítulo 6, quando Deus destrói a humanidade, através de Noé, com a arca, sabe qual foi o grande problema da humanidade? Os filhos de Deus se engraçaram com as filhas dos homens, que foram seduzidos, quer dizer, os de Deus, que é a linhagem de Enos, se envolveu com as filhas da linhagem de Caim. E o que aconteceu ali? O sexo, a perversão sexual, foi o que Deus colocou: eu vou destruir a raça humana. Não tinha mais ninguém, exceto Noé. Sexo. Por que você acha que Sodoma foi destruído? Homossexualidade. Deus falou: não aceito isto. Eu criei macho e fêmea, homem e mulher. Por que Deus destruiu Sodoma? Então o que nós podemos perceber? Lá nos primórdios da Bíblia, já fala sobre a perversão sexual. Não é coisa nova não. Não existe uma nova moralidade. Existe sim uma moralidade pervertida e nojenta, mas de novo não tem nada. O que eu preciso entender: o que você está ensinando para os teus filhos? O quê? Quem ensina teus filhos? Você ou a Rede Globo? Eu fico imaginando uma pessoa que se diz de Deus, como que ela consegue assistir uma novela da Rede Globo? Eu fico imaginando. E o pior, crianças assistem. Crianças assistem. Você precisa rever o teu conceito. Rever até a tua conversão e a tua fé. O grande problema é quando nós começamos a achar que não tem nada demais. Você fica horrorizado a primeira vez, mas você vai assistindo um capítulo após o outro, e tem todo um romance por trás, e você começa a torcer para o traficante, para a mulher do traficante, porque o amor é lindo, é coisa maravilhosa, o que importa é ser feliz, e você começa dia após dia a aceitar coisas que Deus abomina. E já parou para pensar que o teu filho está assistindo isto? Quem ensina o teu filho? Você ou a internet? Quem ensina? É por isso que nós precisamos entender que a educação é tão importante, porque os pais têm que ser aliados dos professores, e os professores têm que ser aliados do pai. Eu preciso entender isto. É uma continuação. A educação cabe aos pais, mas os professores são grandes aliados para ajudá-los na educação. A educação cabe aos pais, mas a igreja é uma grande aliada. O Geração Futuro, hoje, crianças, voluntários, pessoas que vieram para ajudar, tinham quase 200 pessoas aqui, comemoramos o Dia das Crianças, foi algo maravilhoso. Mas a igreja é uma aliada, e não a responsável pela educação do teu filho. O responsável é você.
E os professores como que ajudam? Com a simpatia, com o amor, com a paciência, com o jeito. E uma coisa que eu queria destacar, queridos, isso vai forjando o caráter da criança. Agora isso vem de Deus. Agora nós estamos numa grande sala de aula que é a nossa vida. Nós podemos e devemos aprender sempre com a vida, sempre. Se você for pensar, com tudo que acontece conosco, tudo, coisas boas e ruins, com todas as pessoas que nos envolvem e nos rodeiam, tudo, nós estamos numa grande escola. Podemos ser pessoas melhores ou piores, depende da nossa performance na aula, de como queremos aprender. Como tem muitos alunos que não valorizam a educação e acham que precisa simplesmente pegar um diploma, depois se forma e não consegue entrar no trabalho e no mercado de trabalho, porque não é um bom profissional. Não é. Ou então escolhe sair da escola, eu não gosto. A enxada é bem mais pesada que a caneta, viu? Mas o duro é que as pessoas vão descobrir isso tarde demais. Por não valorizar aquilo que o pai e a mãe querem dar. Mas o que nós podemos entender nisso tudo? O que podemos entender é que nós aprendemos com tudo e com todos. A nossa vida é uma escola. O mundo é uma escola. Nós podemos aprender com nossos erros e acertos. Nós podemos aprender com os nossos sucessos e fracassos, com nossos momentos bons e momentos ruins. Agora, como um aluno que se dedica para ser um bom profissional naquilo que ele estuda e faz, e aqueles também que se não dedicam e não serão um bom profissional, na vida também é a mesma coisa. Tem muitas pessoas que ao invés de aprenderem com a vida, vão ficando mais velhas e cada dia piores. O fato de você ter uma experiência não significa que você será uma pessoa melhor. O que vai definir se você será uma pessoa melhor é você aprender com as experiências que você tem tido. Porque tem muita gente que vai envelhecendo e vai ficando cada vez pior. Intratável. Pessoas que têm acesso de raiva, pessoas fofoqueiras, pessoas que reclamam da vida em tudo, vão ficando piores a cada dia. Ou então eu posso escolher, eu vou aprender para melhorar. Eu vou aprender. Sabe qual que é a grande diferença? A grande diferença da vida e da classe, da sala de aula, é que na vida não tem formatura. Nós nunca vamos estar totalmente formados. Enquanto você estiver vivendo, você tem coisa para aprender. Você pode morrer com 100 anos e você vai ter coisa para aprender ainda. Então essa é a grande diferença. Enquanto vivemos, temos que estar abertos a aprender. Agora, qual que é a coisa mais importante? Eu entender quem é o meu professor. Com quem que eu vou aprender? Lembra que a educação é um instrumento? E aquilo que o educador faz é o que define se ele é um bom instrumento ou um instrumento ruim. Então quem vai ser o meu professor? Com quem que eu vou aprender a viver? Se eu colocar na Bíblia e lê-la, eu vou descobrir que Jesus Cristo, Ele descobriu o poder da pedagogia, do poder da educação. Jesus Cristo foi o maior dos professores. E conforme nós lemos a Bíblia, nós podemos encontrar algumas coisas fantásticas sobre a pedagogia de Cristo. Olha só em Marcos, no capítulo 4, quando novamente ele disse, como é que compararemos o reino de Deus? O reino de Deus, que parábola usaremos para descrevê-lo? Parábola é uma história com fim educativo. É um grão de mostarda que, quando plantada, é a menor da semente. Mas, no entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, lhes expunha a palavra conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Isto é didática. Jesus falava conforme a capacidade dos ouvintes. Ou seja, um professor tem que tirar o ouvinte de um patamar e elevá-lo a outro. E para que ele consiga isso, ele tem que fazer com que ele entenda a mensagem.
O bom professor não é aquele que sabe muito, mas é aquele que sabe explicar aquilo que ele sabe. Porque tem muita gente que sabe demais, mas não sabe dar aula. Tem muita gente que é inteligentíssima e tem conhecimentos fantásticos, mas não sabem dividir isso com os outros. Jesus, sendo o mestre, ele falava de acordo com a capacidade dos seus ouvintes, de acordo com eles entenderem. Ele falava diferente com o povo, ele falava diferente com os escribas, com os fariseus, com os teólogos e mestres da lei, porque ele sabia a capacidade de cada um. Isso aqui é uma coisa fantástica, fantástica. Por quê? Olha só o versículo 34. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola, e quando porém estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Explicava, ensinava. Isso aqui dá uma ideia maravilhosa de que as pessoas podem conhecer superficialmente a Cristo, ou elas podem conhecê-lo profundamente, se ela caminhar com Ele. Por que as pessoas têm um conhecimento tão superficial de Deus? Porque não vão à igreja. Conhecem Jesus, das parábolas, mas aqueles que vêm na igreja, Jesus Cristo, com a palavra de Deus, com o pastor, explica tudo. Isso é profundo demais. Olha só outro texto, Lucas. Quando ele desceu de Cafarnaum, da Galileia, no sábado, começou a ensinar o povo. E todos ficavam maravilhados com o seu ensino, com a sua doutrina, com o seu jeito, porque ele falava com autoridade, ele dominava o assunto. Isto é didática. O bom professor fala de uma forma que as pessoas entendam. E qual que é o grande problema nosso? Nós não estudamos. Qual que é o grande problema nosso? Não lemos a Bíblia. Qual que é o grande problema nosso? Deus nos deu um manual do fabricante, criou o homem, fez a humanidade, nos deu um manual. A vida funciona assim. Aqui está tudo que você precisa saber de quem Deus é e quem você é. Aqui está tudo o que você precisa saber. É o maior compêndio comportamental da história, de como que eu posso me comportar, com o meu comportamento, como eu posso me portar diante das situações da vida, como eu tenho que tratar as pessoas, como eu tenho que lidar com as pessoas, com a ansiedade, com a preocupação, com a tomada de decisões, como que eu tenho que lidar com as coisas. Mas qual que é o grande problema? Não estudamos. Precisamos estudar. E se Cristo é um exímio professor e fala de acordo com a capacidade que nós temos de aprender, por que muitas vezes nós não aprendemos? São como os alunos da escola, que acham que simplesmente o fato de ir à igreja já resolve tudo. A base do que você será é o teu conhecimento. Porque você vai servir a Deus melhor se você conhecê-lo melhor. Já parou para pensar nisso? Eu quero colocar algumas lições básicas aqui, para você perceber a mensagem desse livro aqui. Eu quero convidar você para nós termos uma aula agora. Uma aula, tá? Didaticamente falando, sobre a Bíblia. Esse livro que as pessoas dizem é muito difícil de entender. Esse livro que as pessoas dizem, eu não compreendo. Eu não entendo. Romanos capítulo 11, 26, diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para sempre. Amém. Paulo diz uma coisa interessante. De Deus, por Deus e para Deus são todas as coisas. A primeira coisa que eu preciso entender é que Deus é a causa da nossa existência e a razão da nossa existência. Eu preciso entender isto. Não sou eu o centro de tudo, é Deus. E qual que é o grande problema do homem? Questiona Deus. Por que aconteceu isso? Porque eu sou Deus, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu sou o centro, não é você. Eu quero ser feliz. Se o senhor não me ouvir, eu vou sair da igreja. Se o senhor não fizer isto, eu vou abandonar a fé. E aí há alguns questionamentos. Por quê? Porque hoje o homem se acha o centro de tudo. O homem se vê como o centro de tudo.
E se o homem é o centro de tudo, tem 3 perguntas básicas na vida que não vai conseguir explicar nunca, nunca. E são as 3 perguntas mais importantes da vida, mais importantes, que trazem a ideia de propósito, de por que eu existo, por que eu vivo, por que eu nasci, por que eu estou aqui no mundo e para onde eu vou quando eu morrer. 3 perguntas básicas. Será que eu nasci porque meu pai teve relação sexual com a minha mãe e eu nasci? Só por isso? Será que eu estou aqui neste mundo para ser feliz? Buscar a felicidade a todo e qualquer custo? E quando eu morrer, para onde eu vou? Será que existe um céu? Será que existe um inferno? Será que não existe nada? Então, se eu colocar em mim o centro, eu vou cair no engano, porque eu não vou encontrar essas respostas. Aí eu entro para uma segunda lição importante. Enganoso é o coração, Jeremias, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Já parou para pensar que o teu coração é enganoso? O que caracteriza o engano? Olha aqui para mim. O que caracteriza o engano? Você não saber que está sendo enganado. O dia que você descobre que está sendo enganado, acabou o engano. E a Bíblia diz, enganoso é o coração. Já parou para pensar que você pode estar sendo enganado por você mesmo? E achar que você está certo? E achar que o problema da tua vida são os outros? Achar que o problema das tuas mazelas são os teus pais? É o teu trabalho? É aquilo que aconteceu com você? É aquilo que não aconteceu com você? Já parou para pensar que os relacionamentos que acabaram, você pode ter tido uma parte de culpa e uma parcela também nesses relacionamentos? Já parou para pensar que o teu coração pode te enganar e você não está sabendo que ele está te enganando? E a Bíblia diz, enganoso é o coração. E quando diz desesperadamente corrupto, eu vou dar uma prova de como que você e eu somos corruptos, no sentido de pecadores. Tem algumas coisas que você sente e você pensa que você não tem coragem para falar para ninguém. Ninguém, definitivamente. Para ninguém. Só você e Deus sabe, porque você não tem coragem. Tamanha é a vergonha que você tem daquilo que às vezes passa na tua mente. Não é? Somos honestos, trabalhadores, tudo, mas a nossa alma está doente. Então, o que caracteriza o engano? As pessoas acharem que nasceram para ser felizes. Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para ser feliz e buscam essa felicidade em tudo e em todos. E o grande problema, se eu tivesse esse relacionamento, eu seria muito feliz. Se eu tivesse este amor. Se eu tivesse saúde, se eu tivesse dinheiro, sempre falta algo. É uma busca frenética. E o que ameniza isto, as pessoas começam a ter momentos felizes, para amenizar a busca pela felicidade. Por que você acha que as pessoas odeiam a segunda-feira? Porque elas vivem momentos felizes no final de semana, com embriaguez, com drogas, com prostituição, com carnalidade, ao engano. Buscam momentos felizes. Mas a pior coisa do mundo é quando amanhã amanhece, o dia amanhece, amanhã chega, e você percebe que agora volta a vida normal. Se eu me colocar no centro, achando que a minha vida foi feita para eu ser feliz, e eu tenho que buscar isso todo e qualquer custo, é como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Vai andar em círculo, vai cansar e vai ficar frustrado, porque não vai encontrar o que ele procura tanto. Isto porque nós nascemos pecadores. Eu sei que sou pecador, Davi disse, desde que nasci, desde que me concebeu a minha mãe. Davi, ele coloca uma coisa interessante aqui. O momento da concepção é o momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide. Ali eu comecei a existir, diz Davi. Ali eu comecei a ser pecador. Ali, na concepção. Aborto é assassinato. Independente da idade. Não existe embrião e feto. Existe um ser humano. Existe um ser humano.
É porque o professor de Harvard falou que a vida começa depois do segundo mês, ou depois de 8 semanas. Eu prefiro acreditar na Bíblia, na simplicidade da palavra de Deus. Que uma pessoa que foi fecundada já é uma pessoa. Aborto é assassinato. É você matar uma pessoa que está ali. Porque já existe uma pessoa ali. E Davi diz, no dia que eu fui concebido, já começou o pecado em mim. Irmãos, e o que você começa a perceber? Eu e você. Como somos pessoas difíceis. Nós estamos falando de crianças. Você não ensina uma criança a fazer birra. Mas eu tenho certeza que já viu essa cena. Com teu filho, com a tua filha. Eu tenho certeza que isso aqui já aconteceu. Estuda. Não vou estudar. Isso aqui é fato. Na família de todo mundo. Na escola. Os professores que dão aula. Pega a criança birrenta. E criança é birrenta. Agora, pergunta se o pai ensinou ela a ser assim. Ou a ensinou a ser assim. Ela aprendeu sozinha por causa do pecado que está lá dentro. Nós aprendemos muito fácil o que é errado. Tem que ensinar o que é certo, porque o errado a gente sabe. Olha aí, já aconteceu com você no mercado isso? Vamos, eu quero aquele brinquedo. Hoje não. Ah! Aí. Come. Não. Não. Aí, criança, ela coloca, ó, vamos estudar, não quero. Professor, como professor? Quantos professores aqui estão familiarizados com isso? E com jeitinho, com calma, e oração. Deus, me ajude a não manter um soco na cara desse moleque. Com oração, com oração. A oração é fantástica. A oração funciona. Então, aquela coisa. Sabe qual que é o pior? O pior é que, lembra da escola da vida? Que a gente vai aprendendo ou não, de acordo com a nossa postura. O pior é que a gente cresce mimados, fazendo birra. A gente faz isso, um homem fazendo birra. Agora, aqui está a cereja do bolo. Olha só essa cena. Essa é a cereja do bolo. Irmãos, olha, eu tenho certeza que muitas mulheres olhavam, é meu marido. É o jeito que ele fica. É o meu noivo, é o meu namorado. Irmãos, olha, eu vou colocar uma coisa para você. Tem muitas pessoas que definitivamente não crescem. Não crescem. Definitivamente. A vida deveria sim ensinar. Mas não crescem. Então eu preciso entender uma coisa. Eu preciso entender que todos nós precisamos ser ensinados. E tem duas coisas que vão definir o sucesso da nossa educação: amor incondicional e limites. É assim que Deus faz conosco. Se você quer ter um filho abençoado, dê amor incondicional. Mas na hora de almoçar, de jantar, você não vai comer doce, pronto, acabou. Limites. Não deixa ele te manipular. Não deixa ele fazer de você gato de sapato. Eu vou chorar. Entra no seu quarto, fecha a porta e grita o tanto que você quiser. Quando você cansar, volta aqui e você vai comer. Eu não vou comer. Tudo bem, mas doce você não vai comer. Pronto. Quem é o pai? Quem é a mãe? Por que você está fazendo isso? Porque você está mandando uma mensagem para ele: eu te amo. Eu te amo. Por isso que eu digo para você, quando o professor reclamar do seu filho, fique do lado do professor, sempre. 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 Se o teu filho falar mal do professor, porque ele fez isso, fez aquilo outro, antes de você tomar partido do professor, diga para o teu filho: eu vou lá conversar com ele. Ele vai ficar vermelho, branco, porque ele sabe que não é bem assim do jeito que ele contou. Aí você tem duas opções: acreditar no professor ou no teu filho. Acredita no professor. Teu filho te manipula. O senhor não conhece meu filho. Conheço sim, por isso estou te falando. Você tem que dar, sabe por quê? Ele vai ser um excelente aluno. Sabe por que ele vai ser uma pessoa de bem? Porque você vai mostrar para ele: existem autoridades sobre a tua vida. A autoridade maior sobre a tua vida é Deus. Eu e o seu pai, mas o professor lá na escola, durante aquelas 4 horas, 5 horas que você fica lá, 6 horas, 8 horas que você fica lá, ele é autoridade sobre a tua vida. Isso é princípio de autoridade. Por que que o mundo está como está?
Nós não conhecemos mais Bíblia, não sabemos mais isso é tudo princípio de Deus. Fique do lado do professor sempre. Converse com o professor. E você perceber que não é assim, ou bem assim como, aí você contorna, mas com o professor. Mas nunca mostra para o teu filho, pode achar que a mamãe vai dar um jeito nisso. Você vai criar uma criança que não vai ser boa gente, não. Limites. Seu filho precisa de limites. Eu e você precisamos de limites. Não é isso que Deus faz conosco? Vai até aqui, de lá para lá, vai me desagradar, não faça. Você pode ir, mas você vai sofrer consequências. Limites. Por que eu estou fazendo isso com você? Porque eu te amo. Outra lição da Bíblia. Se Deus nos deu a bênção de sermos criados para Ele, por Ele e por meio dEle para todas as coisas. Mas nós desviamos. Deus trouxe para nós a solução. João 3. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo veio ensinar os porquês da vida para nós. Nosso professor. Ele veio nos ensinar por que eu nasci, por que eu estou aqui e para onde eu vou quando eu morrer. Isso não é religião, isso é a vida. O nosso grande e eterno professor mostra para mim e para você que a vida com Ele não é frequentar uma igreja uma vez por semana, mas a vida com Ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. A vida com Ele está resumida não em preceitos, mas em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como eu me amo. Muito simples o cristianismo, muito simples a palavra de Deus. Lembra que Jesus ensinou conforme a capacidade das pessoas aprenderem? Ele não quer dificultar a nossa vida. Se você me amar, você vai me honrar. Se você amar o teu próximo, você não vai gritar com ele, você vai tratá-lo com honra, você não vai mentir, você não vai burlar, não vai enganar, não vai passá-lo para trás. E amá-lo como você se ama, você vai se valorizar. Você não vai precisar entrar em competição com ninguém. A pior coisa da vida é quando eu me sinto inferior àquela pessoa e eu quero competir com ela, para diminuí-la. É por isso que tem muitas pessoas fofoqueiras. A pessoa que é fofoqueira, ela tem baixa autoestima, ela não se valoriza, ela não se ama. O brilho dos outros faz com que ela sinta-se mal. É por isso que as pessoas que não se amam não conseguem amar os outros. E Jesus Cristo vem e me mostra isto de uma forma simples. Ele veio para que eu tenha vida e vida em abundância, uma vida eterna. Cristianismo é relacionamento, é caráter. Caráter. Jesus Cristo trouxe-me para a igreja dele através do batismo. E eu não estou numa instituição, mas eu estou numa família. Sou filho de Deus, onde Ele ensinou-nos a orar: Pai nosso que estás no céu. Nosso Pai somos irmãos. Qual que é o propósito de estarmos aqui? Por que nós estamos querendo aprender de Deus? Qual que é a ideia da didática de Cristo nos ensinar a viver? Qual que é a ideia da escola chamada igreja? Vida. Romanos 8, sabemos que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, porque Ele nos chamou de acordo com o seu propósito. E qual que é o propósito? Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Propósito, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Propósito, aprender a viver. Literalmente, precisamos aprender a viver. Porque o meu propósito aqui na igreja é ser cada dia mais parecido com Jesus. Caráter. O meu propósito aqui na igreja é aprender. Eu não vou conseguir servir a Deus se eu não conhecê-lo. Eu não vou conseguir servir a Deus se eu não estudar a Bíblia. Eu não vou conseguir ser uma pessoa que cresça se eu não me dispuser. A Bíblia não é difícil. Isso é uma mentira, é um engodo. Sabe o que falta? Falta alguém explicar, ensinar. Falta isto, para você entender.
As igrejas complicam, os teólogos complicam, os pastores complicam, os religiosos complicam. E muitas pessoas com muita boa vontade complicam porque não estudam. Como é que eu vou aprender de alguém que não sabe? Tem muitos pastores que não estudam. Tem muitos pastores que não estudam. Sai de uma igreja, monta uma porta lá, sua igreja, sou pastor. Não estudou. Não estudou. Aí você vem com aquela conversa, mas também os apóstolos estudaram. Pedro, João, André, Tiago, pescadores, iletrados. Jesus chegou para eles e chamou, e eles são usados por Deus. As pessoas não conhecem Bíblia. Não conhecem Bíblia, não conhecem. Jesus, quando chegou para aqueles homens pescadores, disse para eles: eu farei de vocês pescadores de homens. Farei, futuro, verbo futuro. Daquele momento até Jesus ser crucificado e ressuscitou, passaram-se 3 anos e meio. 3 anos e meio, aqueles homens frequentaram o maior teológico, a maior escola teológica de todos os tempos. Eles tiveram Jesus 24 horas por dia, andavam com Jesus, dormiam com Jesus. Como que as pessoas dizem que aqueles homens não fizeram seminário? Como que as pessoas dizem que aqueles homens não estudaram? É um absurdo. O maior de todos os apóstolos, chamado Paulo, Deus o tirou, chamou-o para si na estrada de Damasco. Leia Gálatas. Ele ficou 11 anos sendo preparado para ser apóstolo. Ele foi lá para a Arábia. Leia Gálatas. Ficou 3 anos com Cristo, estudando, teve preparo. Agora, as pessoas vêm dizer que não precisa estudar. Eu sei que você ama o que você faz na pedagogia, mas você faz bem feito porque você passou por uma faculdade. Eu sei que você ama o que faz, em qualquer área, mas você faz bem feito porque você teve estudo. E por que pastor não precisa estudar? Pegar esse microfone aqui e falar as coisas e não ensinar, qualquer um faz. Agora, pegar esse microfone aqui e saber o que está falando, como Jesus, com autoridade, porque eu sei o que eu estou dizendo, tem que ter estudo sim. Eu preciso entender isto. Você quer uma forma didática, rápida, bem rápida? O que nós estamos estudando de quinta-feira? Quinta agora eu vou continuar sobre isso. Eu quero estudar a Bíblia. Melhor do que ler a Bíblia é você entender a Bíblia. As pessoas não leem a Bíblia porque acham difícil demais. As pessoas acham difícil demais porque não estudam. E muitas vezes não estudam porque não tem quem explique. Você quer ler a Bíblia? Começa pelo Beabá. O Evangelho de João é o livro mais fácil para ser compreendido em toda a Bíblia. O Evangelho de João. Eu vou começar a Bíblia não por Gênesis, e não por nenhum livro do Antigo Testamento, e nem por uma carta de Paulo, nada. Eu vou começar pelo Evangelho de João. E quando eu chego no Evangelho de João, Jesus realizou na presença dos discípulos muitos outros sinais miraculosos. João diz no final: estes foram escritos para que vocês creiam, didática, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Didática. O que João está dizendo aqui? Eu escrevi esse livro para que vocês creiam que Jesus é o Filho. E ele fez muitos sinais. Eu escolhi apenas alguns. Mateus, Marcos e Lucas têm vários milagres. João só tem 7. João pegou só 7. E qual que foi a ideia dele? Eu quero que vocês leiam e vocês saibam quem é Jesus. Estudar é isto. Você já entra no primeiro versículo, onde João diz que no princípio era o verbo, a palavra, estava com Deus e era Deus. Palavra é a maneira como eu me comunico. Jesus Cristo é a comunicação de Deus. Ele fala de Deus. Quer ouvir Deus? Ouça Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele é o Criador do mundo. Versículo 14. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus sempre existiu desde a eternidade, ele criou o mundo. Ele nasceu da Virgem Maria, por uma intervenção miraculosa de Deus, porque se houvesse uma relação sexual entre um homem e uma mulher, ele seria criado ali, naquele momento, mas ele não foi criado ali naquele momento. Ele sempre existiu.
Então a maneira como ele ter vindo ao mundo como homem perfeito, o Espírito Santo teve que fazer uma intervenção miraculosa. E aí Jesus, no Evangelho de João, declara quem ele é. Muitas pessoas dizem, aquele é o Filho de Deus, é o Filho de Deus, este é o grande rei de Israel, mas o ponto central do Evangelho de João é o eu sou de Jesus. Eu sou. Quer estudar a Bíblia? Se hoje ou amanhã, leia o Evangelho de João com uma caneta. E grife todos, eu sou. Eu sou, que Jesus diz. Você vai descobrir quem é Jesus. Você vai descobrir quem é Jesus. João usa 7 milagres. Cada milagre que ele faz, tem uma explicação de Jesus. Jesus transforma ou multiplica os pães. 5 pães e 2 peixes. No capítulo 6. Aí no capítulo 6 ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele explica. Aquele milagre que João diz, sinal, didaticamente, para ensinar que Jesus veio saciar nossa fome. Se você ler o Evangelho de João no capítulo 6, você vai perceber que muitos discípulos, não os apóstolos, outros seguidores de Jesus, o abandonaram. Porque acharam aquela mensagem pesada demais. Porque Jesus disse, eu não vim aqui simplesmente saciar vocês no físico, no aqui e agora, no imediatismo. Esse pão, vocês vão ter fome de novo, mas eu vim dar a vida eterna. Sabe o que significa? Se Jesus pegasse o microfone hoje e pregasse nas igrejas, que estão lotadas de gente, essas igrejas iam muitos saírem. Porque a pregação de Jesus não é imediatista por aqui e agora. Dá o seu dízimo, você vai ficar rico. Dá, porque você vai ter o carro zero. Determine e declara para Deus fazer isso, que você vai ver que vai acontecer. Isso tudo enaltece o ego do homem, mas é totalmente antibíblico. E Jesus então pregava diferente. Quer conhecer Jesus? Vai para a Bíblia. Aí se um pastor começar a pregar, você fala, está errado, porque a Bíblia está errada. Diz o seguinte, o que ele está pregando não está na Bíblia não. Jesus cura um cego, no capítulo 8. E diz, eu sou a luz do mundo. Didática. Quem me segue nunca andará em trevas, mas será a luz da vida. Comparando. Se estou com fome, eu sou o pão da vida. Está cego, eu sou a luz do mundo. E aqui ele diz quem ele é. Ele chega e diz, vocês morrerão no pecado de vocês, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Qualquer igreja que não acredita na Trindade, todas as pessoas que estão lá não são salvas. Porque Jesus diz, não estou julgando, eu estou pregando a Bíblia. Isso é estudo. Vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem que eu sou. Não o Filho de Deus, não o profeta, não o mestre, mas o próprio Deus. Porque as pessoas dizem que Jesus é Filho de Deus, tipo assim, inferior, criado por Deus. Jesus não é criado por Deus, Jesus é Deus. Eu sou. Êxodo. Moisés perguntou, quando eu chegar lá e as pessoas perguntarem, qual é o nome de Deus? Que direi? Aí Deus disse, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Yavé é o nome hebraico para eu sou, o verbo, eimi. Eu sou. E Jesus respondeu, no mesmo capítulo 8, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. O que ele quer dizer aí? Eu sou Deus. Eu estou aqui, mas Abraão viveu há 2000 anos atrás, 1600 anos atrás. Ele, antes de nascer, eu sou. Jesus se revela, eu sou Deus. E se vocês não acreditarem nisso, vocês vão morrer no pecado de vocês. Se eu não acreditar na Trindade, eu não vou ser salvo. Isso é Bíblia. Jesus ressuscita Lázaro. E diz para Marta, para Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, não morrerá eternamente. Eu sou a ressurreição e vida. Os milagres. Ele faz o milagre e dá a explicação do que ele queria se revelar. O que nós estamos fazendo aqui? De uma forma muito rápida e sucinta. Estudando a Bíblia. Você pode ter aprendido aqui em 10 minutos nessa explanação, coisas que talvez você está anos na igreja e não tinha atinado para isso. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas da igreja não estudam mais a Bíblia. Não se ensina mais a Bíblia.
Eu quero fazer um desafio para você começar a vir de quinta-feira. Eu vou continuar falando sobre esse assunto na quinta-feira. E uma coisa que eu quero terminar com essa palavra. Eu tive algumas dificuldades em português quando eu estava na escola. Eu adorava exatas. Tinha dificuldade na área de português. Minha mãe e meu pai fizeram o maior investimento na minha vida. Me pagaram uma professora particular. E até hoje eu sou grato a Deus por isso. Porque eu deslanchei com aquela aula particular. O meu filho Rafael teve dificuldade em química. Eu paguei uma aula particular para ele. E ele deslanchou. Quando um aluno tem dificuldade na sala de aula, o professor gentilmente pega-o do lado e explica com mais carinho, com mais calma. E se for o caso, incentiva a mãe. Fala para ele ter uma aula particular nesse aspecto. Quando eu estou numa sala de aula, que é a igreja, aprendendo, eu vou chegar na minha casa e vou ler o Evangelho de João, com uma caneta, para grifar os eu sous, para descobrir quem é Jesus. Eu quero que Ele se revele a mim. Aí eu vou descobrir uma coisa maravilhosa. Eu estou precisando de aula particular. Eu estou precisando de aula particular. Eu estou percebendo que eu não estou entendendo muito bem isso aqui não. Aí Jesus, Ele diz o seguinte, João, no capítulo 14, versículo 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. E lhes fará lembrar de tudo que lhes disse. O maior milagre que acontece quando eu abro a Bíblia para lê-la, o autor da Bíblia está do meu lado, para me ajudar a compreendê-la. Porque quem escreveu a Bíblia foram homens, mas que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então aquele que inspirou esses homens que escreveram, é o mesmo que está comigo, para me ensinar. E por que eu não aprendo? Porque eu não leio, não estudo, não me interesso, acho difícil. Que tal começar um grande projeto de querer conhecer melhor esse livro, que para mim é o manual do fabricante, de como a vida funciona. Que Deus abençoe muito a tua vida. Honre os teus professores. Honre os professores dos teus filhos. E em nome de Jesus, tenha Jesus Cristo como teu maior professor. Para você perceber que essa escola chamada vida, você pode aprender muitas coisas. O Espírito Santo está aqui. E Ele vai te ensinar quando você estiver na sua casa e abrir a Bíblia para lê-la. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos. Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas. Na Avenida Sacadura Cabral, 1354. Entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.